Salve curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala sobre maconha, cannabis. Esse preconceito a gente quer acabar com ele, certo, Renatão? Certo. Faltou o famoso cânhamo, né? Cânhamo, maconha, o que dele, é isso? né? Gosto. Eu gosto Você muito do gosta do cânhamo. cânhamo, né? Acho curto o cânhamo por causa das velas portuguesas. Isso aí marca a minha vida. E a Bíblia? Boa. São esses que marcam a minha cabeça. E nós temos hoje uma convidada especial aqui, a doutora Ana Gabriela Batista. Gabriela, né? Gabi? Que é Gabriela? Gabi. uma pesquisadora. Nossa referência hoje para assuntos de cannabis sativa, cannabis Só indígena, o antes que da gente for. puxar, vou agradecer o nosso patrocinador, que é a Medra Brasil, que o Fabio vai colocar aí na tela. Qualquer coisa, no link da descrição tem o site para vocês comprarem o seu olhinho com receita, tá? Com prescrição. Não mete o louco, não. É isso. Gabi, prazer. Muito prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Maravilhoso. A gente tava... Eu, sinceramente, eu me brifo muito pouco, tá? Do convidado, porque eu gosto de ser surpreendido e normalmente as surpresas são as melhores que eu já vi. Eu adoro a surpresa. O brief fica para mim, né? Mas o briefing que me foi feito foi: ela é pesquisadora. Procede? Também. Legal. Então, esse também, conta pra nós o que é o Fórum Pesquisadora. Eu trabalho em toda a cadeia da cannabis, aqui no Brasil e em alguns países, né? Então, desde a parte do plantio, da genética da semente, até virar uma plantação e um dia ser um produto, um produto derivado de cannabis para tratamento da saúde, precisa passar por todo um processo, né? Então, eu trabalho nessa parte, não aqui no Brasil, na parte do plantio, mas com parceiros fora, internacionais. Eu dou esse braço técnico na área de cultivo e de plantio e a parte de P&D de produto, né? É isso que eu ia te perguntar, porque eu brifei, né? Vai falando que eu vou só baixar o microfone dela, porque não vou permitir que esse rosto seja escondido. Atrás. Deixa o meu ficar escondido. Agora... Porque eu sou o cara que brifa. E eu vi lá a sua parte de consultoria técnica. Exato. Então, estaria minhas perguntas iam ficar nesse caminho aí. A consultoria técnica, então, no caso, você auxilia as associações, as empresas, na parte, inclusive, regulatória. Sim, sim. Aí tem todo... Dentro desse processo da consultoria, né, nos players internacionais, eu faço essa parte da consultoria do produto também, no desenvolvimento da formulação do produto, na melhor genética e o trabalho para a gente atingir níveis de canabinoides, porque a planta tem mais de 500 compostos. Então, dependendo da formulação, com a riqueza de um ou outro composto, a gente vai ter um efeito terapêutico metabólico diferente. Então, faço essa parte, mas são empresas farmas, empresas grandes, internacionais, multinacionais de cannabis, né, que tem muitas são GMP, já seguem, né, boas práticas de cultivo, onde eu faço esse braço. Então, aí tem esse braço da consultoria, dessa parte de plantio, de cultivo. Aí, aqui no Brasil, eu atuo desde 2018. E aí, no Brasil, eu tenho uma área de atuação maior. Eu atuo na parte de pesquisa, na parte também técnica, dando suporte e treinamento para algumas empresas que estão entrando nessa área ou que já fazem parte, na parte do conhecimento técnico mesmo, do conhecimento do uso do produto, mas também da parte metabólica para entendimento de como utilizar aquele produto, né, específico para alteração clínica específica. E aí tem a minha parte também acadêmica, onde é mais focada as aulas e os cursos. Eu sou docente de alguns cursos, também de algumas pós-graduações, de algumas ligas de graduação de medicina para estudantes de medicina, mas o foco maior são aulas para médicos. Então, isso aí é para... Quando a pessoa Você começa a falar a palavra difícil, já começa... Você ficou em eu silêncio. Já vejo que eu tô ele falando fica em com silêncio. Pessoas muito mais inteligentes do que Vai eu. subir a média, aquilo que eu te falei, confia Na em mim. verdade, não, é assim, ela é muito mais, mas também não é muito difícil. Vou ser sincero aqui. Vai subir a nossa Mas, média. doutora, É porque ele sempre fala isso. As pessoas que vêm do lado daí sobem a nossa média. É a nossa regra. Isso é Porque muito a gente bom. sobe. E tem que ser assim. E o que eu ia perguntar? Você falou dessa parte da docência, né? Mas você também comentou de
trabalhar no P&D. Então, você trabalha nas duas frentes. Você trabalha tanto sim. lá na indústria, para que o cara tenha um produto produto com a sua adequado. miligramagem perfeita, garantida, saúde, eficácia e segurança. Dá só um parênteses rápido. Só porque, não que eu não saiba, porque eu sei, mas vai que a pessoa que tá ouvindo não sabe o que é P&D. Ajuda nós aí. Ah, tá. Não, porque eu sei. É a pesquisa e desenvolvimento. De produto. Então, exato. aí, Gabriela, você trabalha nessa parte para direcionar a indústria Isso. para vamos dizer, para um produto. Uma formulação adequada Adequada. para uma alteração clínica. Isso. E da mesma forma, você também trabalha junto aos médicos para que eles saibam o que fazer com essa formulação adequada. Exato. E aí, Fechou a cadeia. e aí tem também a parte clínica, Sim. onde eu tenho um ambulatório de cannabis com meu sócio, que é neurologista, e a gente tem o atendimento clínico para os pacientes. Dentro, eu tenho uma formação em medicina funcional, então a gente faz um trabalho em medicina funcional, então a gente atua também com a terapêutica da cannabis dentro da nossa atuação clínica. Em São Paulo, a gente tem o espaço físico, mas através na Essa de Queiroz, ali na Vila Mariana. Ah, Vila Mariana, tá. E temos a parte de telemedicina, que aí eu tenho também os pacientes internacionais, onde eu faço alguns acompanhamentos também, ou brasileiros que residem em outros países, e aí a gente segue, e aonde entra a minha área de compliance, Você que segue eu a estudo, legislação local sigo e a de lá. daqui e a de lá, eu respondo nos dois países, então eu tenho que seguir os dois regulatórios, e aí eu fiz um trabalho também em alguns projetos em alguns países que não era aberto o mercado da cannabis, principalmente aqui na nossa América Latina, América Central e América Latina, onde eu fui também estudar e desenvolver um pouco a parte jurídica, a parte de compliance, onde eu sou perita judicial nessa área e atuo Mas também. para desenvolver o currículo dela precisa de 4 horas de papo. Então, Gente, o perito judicial, que é ele entra na o elaboração trabalho do Carlos, não é? isso que eu ia falar, na elaboração dos documentos para uma possível, Exato. um habeas corpus. Sim, eu posso, como eu tenho o conhecimento técnico da parte, sou da área da saúde, então a parte anatomia, fisiologia, toda a bioquímica, a fisiopatologia da doença, eu posso contribuir numa parte técnica, tanto para o paciente, que precisa de um parecer técnico, de repente, para alguma ação judicial do seu tratamento de saúde com os canabinoides, como também alguma empresa que precisa de algum trâmite legal dentro de algum, que precisa, né, isso... Aprovação. Desembaraços. Né? Exato. Isso eu faço um pouco mais internacional, onde Sim. eu consigo dar os pareceres para poder... Porque o Brasil tem um regulatório dentro, né? A gente não tem um regulatório para plantio. Pronto, né? Tem a PL 399, que é um projeto de lei, mas ainda não está em vigor. A gente tem as RDCs da 327 a 660, importação e via farmácia, é convencional. Mas a gente ainda não tem isso tão forte. Mas alguns países como o Peru, que eu fiz já um trabalho, Colômbia, Panamá, esses países que eu atuo também na parte do regulatório e que precise de um parecer técnico, às vezes até para a área, né? O Peru tem muito isso, a área de localização onde vão ser colocadas estufas, o plantio. Então, tudo isso entra no documento, porque lá pode ser plantado, né? Então, entra dentro desse documento um parecer técnico onde eu posso assinar. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que eu tô bem perdido. No seguinte, você falou que você é médica funcional. Na verdade, não. Eu não sou formada em medicina, eu sou formada em fisioterapia. E aí, dentro da área da formação da saúde, eu fiz algumas formações. Aí eu fiz nos Estados Unidos essa parte da medicina funcional, estudei também na parte da Colômbia, essa área da cannabis. Em Portugal, uma área que é mais voltada à terapia holística, né? Então, dentro do complemento em toda a saúde, hoje, o que eu atuo na parte clínica é como a parte da medicina funcional mesmo, né? É a área, e a cannabis entra dentro da medicina funcional. Eu sou especialista em fitoterapia já há 7 anos, onde eu já estudo, né, a área dos fitoterápicos, né, e dos produtos derivados de fitoterápico, das estabilidades desses produtos. E aí acabou a cannabis quando entrou dentro do meu arsenal de estudo, de trabalho clínico, técnico, acabou agregando tudo que eu já tinha de formação já de anos profissional
Tem sinergia. Só concluir. Eu só perguntei isso pelo seguinte, porque pelo que a gente já conversou com outras pessoas aqui, o que cada vez mais me parece é que, por mais que a gente tenha estudos clínicos comprovados sobre o quão a cannabis é bom para principalmente algumas questões, patologias, né? Eu ia falar doença, tá mesmo que não mesmo. Mas algumas patologias, no final das contas, o tratamento com a cannabis ele é muito direcionado paciente para paciente, porque a dosagem muda e tal. Total. Isso tem muito a ver, eu acho, com a ideia da funcionalidade, da questão da medicina funcional. Quando você me fala que você é uma médica funcional, parece que tem tudo a ver. Faz sentido total isso? Sinergia, total. A gente, quando estuda a medicina funcional, a gente não trata a doença, a gente trata o metabolismo. Porque se você tem alguma alteração clínica, você tem enxaqueca. Você tem enxaqueca porque alguma coisa dentro do seu equilíbrio metabólico... Isso é uma consequência, né? Não, é um sintoma, na verdade, de alguma coisa que não está em total homeostasia, equilíbrio, né? Homeostasia. Fabinho, anota essa, que eu preciso da Barça depois, pra gente dar uma pesquisada. Eu preciso da Barça. Esse aí você guarda aí. Desculpa, perdão, Gabi, realmente essa daí pegou fundo esses na momentos minha. para aprender palavras novas. É que o Fabinho vai anotando ali, depois a gente faz um glossário. Mas tá tudo bem. Mas eu ia fazer uma pergunta, porque quase todo mundo tem uma história, né? Até a gente hoje, aqui conversando off records, eu comentei por que me chamou a atenção o canabidiol, o tratamento da maconha medicinal. Eu queria saber como é que você... Claro, você já tinha um estudo fitoterápico, etc. Como é que você resolveu, tipo, aqui é o caminho? Porque a gente sabe que existe um preconceito, você não vai aprender isso na faculdade. Então, a não ser que a pessoa também tenha algum motivo, ou foi religioso, ou porque teve a oportunidade de ir no Peru conhecer, ou em Tocantins conheceu, e aí falou, porra, como é que chegou isso na sua vida? Você falou que isso foi incluído como uma ferramenta para você. Exato. Como eu sempre estudei essa parte, eu sempre fui focada nos estudos metabólicos, nosso funcionamento bioquímico, sempre gostei bastante. Eu fui convidada por uma colega que atua, né, nessa área da cannabis, e acabei entrando como consultora técnica numa empresa. Isso em 2018, como consultora técnica na área da cannabis. E eu sempre fui muito autodidata, então eu tenho uma facilidade de aprender de uma forma muito rápida. Eu tinha pouco conhecimento sobre a parte da cannabis, a equipe já tinha um conhecimento maior, eu tinha pouco. Então, eu acabei estudando e fui me desenvolvendo muito sozinha, muito da parte mesmo dessa facilidade, porque, na época, não tinha cursos de cannabis. Hoje, eu ministro aulas dentro de cursos aqui no Brasil, mas nem existia, né? Não tinha cursos. Eu fiz junto com toda essa equipe. Você falou que até foi para outros países estudar isso, né? Exato. Mas em 2018, 2019, quando a gente começou a atuar, quase não tinham empresas que faziam acesso. Era a RDC 17. 2018. Foi a primeira RDC em 2015, que é a RDC 17. Era essa em vigor. Não existia na farmácia, era só via importação, né? E não tinha produto nas drogarias, e a gente começou a fazer essa parte acadêmica. Cheguei a viajar o Brasil inteiro, ministrando aulas de cannabis para médicos, né, para pessoas que estavam interessadas em atuar na área da cannabis. Eu comecei assim, então comecei dentro dessa parte autodidata e depois eu fui convidada por alguns grupos internacionais de pesquisa e acabei entrando em alguns grupos e aí aprendi muito e fui vinculando fui procurando alguns cursos que eram interessantes nessa área. Mas aqui mesmo no Brasil nem existia nenhum curso. Acho que até hoje está difícil, mas começa a aparecer algumas coisinhas. Eu estou aqui, a Unifesp. Tem, sim. Eu estou fazendo o curso. Estou fazendo. A Amanda me obrigou a fazer, eu não fiz. Desculpa, Amanda. Eu estou fazendo. Tá vendo, Amanda? Puxa a orelha dele. Mas porque eu sou curioso. Isso é muito bom. Eu também sempre fui muito curiosa. Eu quero aprender aqui, porque se eu souber de tudo, aí eu vou fazer. Eu sou curioso e eu gosto da história. Mentira. Então... Uma coisa que você falou antes, que
eu vou perguntar se isso tem relação. Você falou que sempre foi uma entusiasta do fitoterápico, da fitoterapia, sim. que, pra quem não sabe, eu já aprendi, tá? É a terapia através das plantas, certo? Exatamente. Fito. Moleque! Fito, Isso, tá vendo? Então, acho que também tem uma conexão com a ideia de, pô, alguém chegou lá e falou assim, meu, você já começou, já mexeu com tratamento canabinoide? E você nunca, mas, pô, eu gosto do lance das plantas, do fitoterapia. Quero aprender, quero entender. Faz sentido? Sim, Faz parte total. do seu fluxo? Com certeza. E eu já estudava alguns outros fitoterápicos que conectam com os receptores canabinoides, né? Então, a copaíba é Tem outros é, também? Olha, a esse copaíba é novo, esse eu nunca tinha ouvido falar. a copaíba tem conexão em receptor canabinoide. Não tem a mesma ação metabólica idêntica igual ao CBD ou THC, outro canabinoide da planta da cannabis sativa, mas conecta em receptor e tem efeito terapêutico. Eu vou pesquisar o que é copaíba. Eu vou pesquisar a carinha dela aqui, porque eu não sei. Tem. Copaíba? O que é? De onde é? É um extrato de uma madeira, né? Na verdade, da Amazônia. Então, tem um gosto bem forte, bem característico. Uma raiz forte. É bem forte. Então, essa seiva é muito utilizada como óleo essencial, e esses óleos têm alguns efeitos no metabolismo, tanto em ação tópica como oral, né? Claro que tem que ser muito bem acompanhado por um profissional qualificado, porque em excesso pode ter uma alteração hepática, né? Então, o extrato aí da... Salomé de caramba, ela sabe as minúcias do negócio da hora. Não, porque eu acho muito legal. É legal o que ela tá falando. falando. Importantíssimo o que tá falando, porque todo mundo tem aquele negócio, não tem reação diversa. É natural. Bicho, a água é natural. Se você beber 6 litros, você morre. Então, tipo assim... Olha, e é muito importante isso que vocês estão comentando, porque até a cannabis associada, não só com outros medicamentos, que a gente vai ter interação medicamentosa, mas até com outros fitoterápicos, pode ter uma ação de interação grave medicamentosa. Por isso que o paciente que faz o uso da cannabis, é importante um acompanhamento profissional, porque pode ter uma interação. A erva de São João é uma erva que tem muita interação quando o paciente faz o uso da erva de São João e faz o uso dos canabinoides, os fitocannabinoides da cannabis sativa, pode ter uma interação. Erva de São João, calma, o celular aqui aberto, porque eu não sei. Erva de São João. Fabinho, Tu tem que anotar. João. Eu quero saber. A erva de São João, assim, Indicada para... É tipo uma florzinha bonitinha, amarelinha, é isso? Exatamente. O que ela... Nossa, eu já vi que esse papo vai ser bem legal, porque eu acho que esse lance de fitoterápico é uma opinião pessoal de um cara que é leigo, tá? Mas é sensacional. Eu acho maravilhoso. Muitos também. remédios sintéticos são derivados como a metilformina, né? A metilformina, que é um anti-hipoglicemiante para melhora da glicemia para os pacientes que o pâncreas já não dão mais conta e fazem uso da metilformina. Ela é um medicamento hoje sintético, mas foi aí derivado de uma planta. Então, muitos remédios sintéticos da farmácia vêm de derivados de planta. É que a indústria farmacêutica acaba sintetizando para ficar mais fácil, mais acessível, custo, validade, custo. Né? A gente, quando trabalha com plantio de cannabis, que é o meu caso, a gente tem estabilidade. Então, eu, às vezes, espero ter um produto e sofro muito com isso. O Elde da minha equipe está aqui para poder comprovar aí tudo que... Ele vai aparecer. Dá um oizinho. Dá um oizinho aí. Ó. A gente acompanha, mas às vezes a gente espera entregar um produto ou ter um produto finalizado, natural, principalmente quando o plantio é outdoor e não indoor. Indoor a gente consegue controlar melhor, controlar, né? Porque é dentro de estufa, mas quando não é dentro de estufa, que muitos países não utilizam dentro de estufa pelo custo, o custo do plantio indoor é muito mais alto, né? Então, muitos países fazem o outdoor, você planeja e, de repente, vem uma chuva ou vem uma contaminação por fungo que você perde toda a sua plantação e você acaba tendo que incinerar e acaba não conseguindo utilizar, né? Então, isso não pode acontecer se você precisa de um medicamento em larga escala, de repente, para uma indústria farmacêutica. Não dá para ficar numa instabilidade como a gente tem com os produtos naturais. Então, eles sintetizam as moléculas
e aí Que é o a gente caso, tem a os gente efeitos falou, né? colaterais. Dos canabinoides sintéticos, eles Ô, falaram. louco. Duas coisas. Você que deu um exemplo, não foi? De uma perda grande dessa, na última vez que a gente conversou? Que uma fazenda teve uma perda grande por causa de um fungo. Você falou que tem um fungo específico que dá, é arregaça. muito comum, né? A cannabis tem uma facilidade, por isso que a gente sempre orienta o paciente quando faz uso, é um azeite, a maioria dos pacientes usam azeite. Tem várias formas de apresentação de produto, mas a forma mais usada no Brasil é o azeite, onde pinga ali a gotinha, ou na seringa, ou numa pipeta, e o paciente faz o uso daquele óleo, como um azeite. A gente sempre orienta o paciente não pingar diretamente na boca com a pipeta e pôr dentro do vidro, porque todas as bactérias ali da boca vão para dentro do frasco, podem contaminar. É um produto vivo, um produto natural. Igual a comida que você fala pro seu filho, meu, não come o brigadeiro e põe devolve lá, a colher, exato, porque dá, é a mesma porque coisa. você vai fechar, vai guardar, vai dar fungo. Perfeito. Um queijo que você morde um pedaço, fecha e põe na geladeira, você olha horas depois, já está crescendo fungo ali, né? Vou usar minha filha para jogar o John tem fora. Isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. Eu não sei nem onde eu me escondo, Olá, então. Brincadeira. O da gotinha, então, é só de badalinho assim, tá aí. Exato. Então, Ai, coisa boa. aí a gente sempre orienta a pôr na colher, né? Até porque muitas pipetas de cannabis são de vidro. Sim. Então, de repente, se alguém passa, bate no braço, bate no dente, quebra dentro da boca de uma criança ou de um idoso. Então, a gente nunca vamos faz botar na essa... colher. É melhor Perfeito. pingar ali na colher e faz o uso sublingual, né? Pode- O oral. não, mas quando a gente considera... Eu vou fazer uma pergunta muito boba. Mas quando a gente considera a gota, tem uma certa aderência na superfície. E essa perda não faz diferença? Não. Você vai raspar. Exato. Quando Vai você coloca na igual colher, brigadeiro. pinga sublingual e depois o paciente pode lamber, né, aquela colher para não ter a perda do óleo ali na colher. A boca toda, a mucosa oral, vai absorver o óleo. Normalmente, os profissionais orientam o paciente a fazer o uso sublingual para poder mudar a metabolização, porque aí você tira a primeira passagem metabólica, então você acaba tendo uma metabolização maior, mais biodisponibilidade de produto. Então, por isso é a orientação sublingual. Mas eu tenho vários pacientes no meu consultório que têm dificuldade, às vezes não tem consciência. Falam que é ruim pra né? caramba. E Não, às vezes criança. às vezes criança, porque às vezes corta ali, a gente orienta, corta ali as frutinhas e põe as gotinhas ali. Claro que a gente vai perder a via sublingual, não vai ser sublingual. Velocidade. Muda em relação à velocidade e a biodisponibilidade, biodisponibilidade, a quantidade de miligramagem que vai ser absorvido, mas aí você consegue aumentar o número de Você gota compensa pela gota. e de miligramagem. E aí esse paciente vai comer, mastigar, essa mastigação ali do alimento vai passando em toda a mucosa e vai absorvendo antes dele engolir. Então, tem uma absorção oral também, claro, a via sublingual é a de maior, né, eficiência, eficácia, né? Mas a oral toda tem uma absorção. E aí a gente tem que avaliar, como vocês mesmos já falaram, que é um tratamento individual para cada paciente, né? A gente não conseguimos padronizar tudo, porque a gente tem um sistema interno, que é o nosso sistema endocannabinoide, que é a cereja do bolo. Nossa, Que outro é. dia eu tava conversando com Olha uma amiga como é que sobre você isso. mandou para ela um sistema endocannabinoide. Não, Como é que tá o ainda seu não, sistema mas eu ia endocannabinoide? falar. Esse Não, cara... eu falei... Outro dia eu tava falando com uma amiga, eu tava numa gravação de um cliente e tal, e aí eu falei pra menina, a menina falou que sofria de depressão muito profunda, tinha alguns desejos suicidas ao longo da vida e tal. Eu falei, pô, vai no seu psiquiatra, seu psicólogo e fala sobre o CBD, porque a gente já recebeu algumas pessoas e falaram muito bem pra essa aplicação. Sim. Aí ela falou assim, mas maconha? Juro, ela falou assim. É. Eu falei, mano, eu vou falar um negócio pra você que vai te surpreender muito. Você sabia que o seu corpo gera uma molécula muito, muito, muito parecida da maconha? Ela, verdade? Eu falei, verdade, velho. Exatamente. Admito que isso quando eu ouvi a primeira vez, isso me derrubou. Eu falei, eita, cara. Ananda Mida. Exato. Mas assim, o conhecimento
quebra, né? a ferramenta para fazer a exato. qualidade de vida do povo melhorar. Exatamente, por isso Não que o tem trabalho dúvida. de vocês, É. né, hoje nessa comunicação é muito importante, porque eu acredito muito que o pré-conceito é muito grande por falta de conhecimento mesmo, né? Então, quando a gente disponibiliza o conhecimento para as pessoas, muda tudo e abre muitas oportunidades para a melhora da qualidade de vida, que é esse o nosso foco na cannabis. Claro. E a gente faz, quando ele começou a conversa com você, uma pergunta atrás, a gente falou da medicina, vamos dizer assim, Funcional. funcional não, a popular. Ah, sim. O que levou o fitoterápico, né? Sim. A origem. Todo mundo dá aquela, é aquela tia que usa o quebra-pedra, é o outro que tem espinheira santa, é o outro, o boldo. Os pingus todos tomavam boldo a dar com pau, meu. Podia encher a lata e... Tudo pro meu avô é Boldo. arnica, Meu avô velho. também. Arnica. Arnica Não, também. arnica. Tudo meu avô é arnica. Lá em casa tinha Fica boldo. doendo, tá arnica. Comeu demais. No estômago. Que melhora, né? Boldo. Meu avô ia lá, amassava aquela folhinha, aquele caldo E verde, né? o que você Isso tá é falando bacana. É perfeito e exato. eu insisto. Você falou que tem um lance de preconceito e tal, que é por falta de informação. Eu insisto sempre isso, que não é só isso. Eu vou acabar pegando isso, vou acabar ouvindo a opinião de vários especialistas, eu vou acabar entendendo isso, mas até hoje eu não entendo. Algum momento da história... Tem, sim. Algum ponto da história que, pelo que eu vi, ninguém tem a clareza absoluta de aonde foi exatamente, mas algum ponto da história, algum desgramado falou assim, meu, isso não é bom. Porque assim, cara, a gente tem... Ela falou já da São João, né? Erva de São João. Erva de São João. Tem o ópio, que a gente já falou várias vezes aqui, Exato, que é muito mais pesado e intenso. Que mata em que excessos mata. opioides, Sim. né? Tem um monte de outras plantas que foram estudadas, foram sintetizadas, foram trabalhadas, do mesmo jeito que a maconha poderia ter sido. Mas a maconha, não. O que é pra mim, mostra que, assim, além do preconceito ignorância. natural e da ignorância, em algum momento alguém falou, isso aqui não. Isso aqui não. Exato. Existiu, não vou me adentrar nisso, mas existiu sim um movimento, inclusive Depois você manda político, o né? Em relação. Depois eu te mando. Tá. Mas não quero polemizar sem graça. nada Não, num polêmica momento é bom, sensível. história, mentira, não vou Não, a gente fala do político. preconceito social. Sim, mas existiu um movimento que ia tudo bem, aí aconteceu esse movimento e aí tudo mudou e aí vários interesses que acabaram tirando a cannabis como tratamento mesmo de saúde. Eu vou falar porque E não bloqueou é a da sua pesquisa, boca, né? Eu- Você que é P&D, prejudicou a prejudica. pesquisa demais, o mundo avançou e nós ficamos. Uma das coisas que eu acho que faz parte desse fluxo é que, assim, pelo que eu vi de pesquisas que eu fiz depois de conversar aqui, boa parte da maconha que tem hoje aqui na América veio com os escravos, né? Veio dentro de navio e tal. E esse preconceito racial que tinha na época, principalmente com africanos, escravos, e sou eu que tô falando, tá? Se quiser me cancelar, Fabão Mariano no Insta. As pessoas pegaram isso e converteram isso para assim, esse produto é desse povo. E acho que nesse ponto começou a merda, começou aí, eu acho. O que é uma idiotice absurda. E, gente, já passaram um bom tempo já, né? Vamos parar com essa frescura. Mas é assim, e dentro da sua Você experiência... não quer se comprometer, né? Tô brincando. Zoeira. Bom, Não, fala porque, aí, cara. assim, dentro do que você trabalha na sua clínica, o foco da sua clínica é para que tipo de paciente e patologia? Olha, o meu foco é um pouco diferente, às vezes, de alguns colegas, porque os pacientes que procuram já me conhecem pela minha atuação na cannabis, então vem procurando cannabis. Sim, ele não vem com Não. vamos dizer assim, com a patologia, com o sintoma, o que for. Não, ele já fez. Vou lá porque ela tem. Vou encaixar a cannabis no que eu estou sentindo. Exato. Eu tenho sim. alguns movimentos em rede social e algumas É a sua. Deixa eu te seguir já. É Baptista Ana Gabriela. Boa. Vai ficar aqui. Depois você põe, por favor, Fabinho, na E aí descrição. eu tenho algumas coisas de aulas de palestra também, né, no YouTube, nas mídias, em entrevistas, e sou colunista de algumas
colunas voltadas a essa área de informação. Então, os pacientes acabam me procurando para tratamento com cannabis, né? Então, não é que o paciente passou conosco e a gente sugere. Então, normalmente, o paciente já vem com a... ou já até faz tratamento com outro colega e que está um pouco diferente do que esperava e quer ouvir uma opinião de alguém que tem aí uma expertise um pouco diferente. Como esse meu sócio é neurologista, então a gente acaba também tendo muitos pacientes voltados, não é só a área da neurologia, Sim. mas os pacientes que têm, né, como vocês já comentaram, Alzheimer, Parkinson, né, os pacientes com algumas alterações demenciais, os pacientes, as crianças que a gente atua na adulto e também na pediatria, então as crianças autistas, epiléticas, né, com déficit de atenção, dificuldade de desenvolvimento neuropsicomotor, então tem toda a enxaqueca, dor, que é uma área da neurologia. TDAH? Eu não sabia. Sim. O que ele ajuda no TDAH? Então, melhora a neurotransmissão. Então, às vezes, o paciente não foca porque tem desequilíbrio de neurotransmissores. Então, esses fitocannabinoides, esses fitocompostos da planta, quando conectam nos nossos receptores, como você mesmo já falou, que a gente tem esse mimetismo entre a nossa produção, né, endógena, os nossos endocannabinoides que nós produzimos quando está sendo... A mãe está grávida e o bebezinho está lá na barriga da mãe, que está desenvolvendo o nosso sistema endocannabinoide. A gente tem esse sistema muito parecido com produzindo o 2-araquidonoilglicerol e a anandamida, produzindo esses... O 2AG. Não, o não faz isso. Não fala o nome completo do 2AG que ele infarta. Eu tenho. Desculpa, o 2AG, o 2AG, que é uma molécula muito parecida, né, com a ação dessa molécula no nosso organismo, no nosso receptor, é muito parecido com a ação do canabidiol. O 2AG com canabidiol, o THC com anandamida. Então, esse mimetismo molecular, que a gente tem essa conexão no nosso metabolismo, isso conecta como uma chave numa fechadura, tem uma conexão perfeita, apesar de ser da planta e não ser nosso, o nosso metabolismo entende muito bem esse encaixe, porque é muito parecido. Então, quando esses encaixes no sistema nervoso central, porque a gente tem receptor, muito receptor no sistema nervoso central, quando vai conectando, isso vai melhorando a cognição, o foco, a concentração dos pacientes que têm essa alteração por algum desequilíbrio de neurotransmissão. Então, os pacientes hiperativos também, né? Essas conexões traz o paciente para um centro. Então, a cannabis, a gente acaba sempre... O Brasil foca muito em tratar a doença, né? Qual é o CID da doença, que é o Código Internacional de Doença, o CID, número X, número Y, mas o foco mesmo é tratar o nosso metabolismo. Porque se você tiver um total equilíbrio metabólico, você não vai ter enxaqueca, você não vai ter refluxo, você não vai ter uma alteração, às vezes, né, de gastrointestinal, que leva a uma alteração neuronal, né, que hoje nós temos aí bastante conexão entre o nosso intestino com o sistema nervoso central. Centralizado. Então, tudo isso, a gente precisa ter um equilíbrio da microbiota intestinal, e nós temos receptores para os canabinoides na nossa microbiota, no nosso trato gastrointestinal. Então, esses pacientes que têm Crohn, esses pacientes que têm... É aquele do intestino irritável. Legal. Esses pacientes se beneficiam com o tratamento com canabinoides, não só os pacientes neurológicos, não só os pacientes que têm dor, né? Então, esses pacientes também os pacientes que têm alterações autoimunes, as doenças autoimunes, lúpus, né? Lúpus, as mulheres fibromiálgicas, as pesquisas mais recentes, eu participo desses grupos que estudam essa área de pesquisa lá em Israel, em Tel Aviv, eles estudam muito a fibromialgia e a ação dos canabinoides no metabolismo. Então, esses profissionais, pesquisadores bem conhecidos mundialmente, já conseguiram publicar na literatura essa deficiência do sistema endocannabinoide. Então, hoje é uma alteração, é uma síndrome.
que é a síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. Então, quando a gente... melhorar esse nome, cientista, melhora esse nome. Você gosta do CB1 e CB2, né? Tá, esse nome é ruim. Como é que é? Síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. É o nome ruim. Melhora o nome, mas o resto tá perfeito. E aí, quando você repõe com o fitocomposto da planta, você vai estar suprindo uma deficiência, equilibrando. E assim, uma coisa que eu... Homeostasiando o seu sistema. Gente, quando eu falo um negócio vocês desenrolam esse negócio aí nos congressos para médico. Aqui a gente tá falando com gente que não sabe nada. Então, Bela, dá uma segurada. Não, você tava falando agora e eu lembrei... Eu ia falar. Você vai falar? Não, eu só ia falar um negócio. Você fala assim, você falou uma coisa que é uma das coisas que a gente acredita muito. Eu acredito muito. Cada pessoa é uma pessoa, e você fala muito de metabolismo, e as pessoas são diferentes em relação ao metabolismo, ao corpo, enfim. Então, eu acho que a forma com a qual a indústria farmacêutica, né, a indústria médica foi criada no mundo de hoje, ela trata muita doença, esquece de tratar o paciente. Mas, na verdade... paciente que importa, né? Exatamente. Cada pessoa é uma dosagem, cada pessoa é um sistema, exato. Cada pessoa é um corpo de um jeito diferente. Cada um é... Exato. Você tenta fazer Total. E aí você querer utilizar... Uma média, trabalhar na média. Trabalhar na média. Mas é exatamente. Os produtos sintéticos, né? É uma média. Fez um estudo com tantos mil pacientes, deu bom resultado em tal coisa, pouco efeito colateral X, Y, 5%, 10%, 15%. E aí... Raramente... Só que as pessoas são essas porcentagens. Só que aquele raramente, o cara do raro tá lá. É que você falou e veio uma coisa. A gente fez um programa aqui com a Camila Portela. Camila. E ela tem um filho com uma síndrome única no mundo. E ela comentou com a gente que eu não lembro o nome, que é super complexo. Valentim, o dela não lembro. Aí ela falando que o filho faz tratamento com canabidiol e as filhas não. Que ajuda, ele tem ataque, crise epilética, reduziu a frequência, todos os benefícios que a gente conhece e que eles repararam que ele tem menos gripe. Porque melhorou o sistema imunológico. Em relação às irmãs. Ou seja, quem não faz o tratamento, como você está regulando o sistema endocannabinoide, que é o teu exato. sistema por um todo, regula tudo. Talvez assim, o intestino. Tudo, uma gastrite, ou seja, equilíbrio. O cara atua uma coisa... O Dr. Carlos Bosco, que estava aqui, ele falou isso, que realmente ele corroborou com a informação, realmente melhora geral. Né? Porque melhora o sistema endocannabinoide, ele é um sistema que ele rege todo o nosso metabolismo. O sistema hormonal, a parte comportamental, né? Então, todos os outros sistemas funcionais do nosso corpo, ele tem embaixo, está embaixo do guarda-chuva do sistema endocannabinoide. Então, se você equilibra esse sistema, é mais difícil você... Claro que a gente tem o dia a dia, né? Então, você vai ficar nervoso por alguma coisa que não vai sair igual, que sobe seu nível de estresse, sobe seu cortisol, vai desequilibrando toda a sua bioquímica, mas, ao mesmo tempo, você suplementa, isso traz você para o equilíbrio muito mais rápido do que quando você não tem nenhum suplemento, né? Você usou uma palavra ótima, velho. Suplemento. Eu acho essa palavra ótima, porque assim, a gente vai e toma suplemento de vitamina. Porque o nosso sistema precisa de vitamina num determinado nível. Então a gente vai e suplementa. Se o nosso sistema endocannabinoide precisa de um determinado nível daquele canabinoide e ele não está conseguindo gerar, tem que suplementar. Então, não precisaria necessariamente ser um medicamento, poderia ser um suplemento. Como em alguns países, né? Nos Estados Unidos é um suplemento eu ia fazer uma outra alimentar. Que bom que você caminhou. Olha, nós estamos bom, hein? Aqui, ó. Sinergia. Eu ia te fazer o seguinte, eu trabalhei em indústria farmacêutica durante alguns anos, né? Mais de 20. Mudar pra fazenda. Mais de 20, Agora E aí, eu sempre fico pensando o seguinte, a gente faz lá o medicamento aí, tá lá a tarjinha vermelha, venda sob prescrição médica. Só todo mundo sabe que você compra quase que qualquer um deles sem receita médica. Lá fora, onde não existe tanto preconceito, onde a maconha de alguma forma já foi regulamentada, existe a medicação espontânea? Sim. Como um suplemento, assim? Ou mesmo um medicamento a pessoa faz uso... Não, nos Estados Unidos é muito comum. O paciente, como ele vai no dispensário e pode escolher, ele também vende, né? Tem a venda no Walgreens,
né, tanto os supermercados quanto as farmácias, né? Alguns estados, né? Não são todos. A Califórnia é um estado, Califórnia né? é só alegria. Califórnia? A nossa Califórnia é só alegria. A nossa plantação, Chocolate meu com a THC, Age é mentira. Michigan. É Michigan. Mas eu perguntei por isso, porque assim, ele falou do suplemento, falei, cara, vai chegar, tudo chega ao seu tempo, né? Brasil vive um nível tão ridículo de informação errada que esses dias saiu no jornal que o whey protein causa arritmia cardíaca. Isso é um absurdo. Paulo Musi falou. Isso é tão ridículo. E se os caras falam isso de whey protein, que é uma proteína derivada do soro do leite, o que os caras vão falar da maconha, irmão? Tudo. A pessoa que já. Uma noite mal dormida. Negro aqui. Eu acho também que assim. Sofro com isso. É o papo do ovo faz bem ou faz mal. Esse é o papo mais antigo do Brasil, eu acho. Ovo faz bem ou faz mal. Depende de quem fala. Se é o cara do leite que fala, faz mal. Se é o cara do ovo que fala, faz bem. Então o Brasil vive meio que isso. Então é óbvio que qualquer lugar em que. Qualquer caminho em que a maconha interrompa algum tipo de processo terapêutico que vem de bilhões, ali você vai ter uma parada. Aí você vai ter um break. E assim, não estou falando especificamente de nenhuma empresa, mas é óbvio que qualquer um que queira barrar, ele vai criar conteúdos para minimizar aquele impacto. Não é uma teoria de conspiração, mas existe uma relação de interesses. Do ovo, e o ovo é um... Gente, cada semana um nutricionista fala uma coisa, ou faz bem ou faz mal. Cada hora é uma coisa. Então é assim, isso funciona para tudo. É óbvio que vai funcionar para maconha, que tem uma mística enorme, uma mítica. Exato. Minha irmã que me ensinou, salve Aline. Uma mítica enorme por cima. Mística vem de misticismo, magia, não é. Mas a gente tem muitos países, tá? Que não é por consulta e por prescrição, não é só nos Estados Unidos. Portugal, por exemplo, pode, se não tiver THC na formulação, não precisa de prescrição. Só as formulações que tem o THC, que aí é um mas naqueles limites de 0,2, 0,3? Não, Tem que ser CBD isolado? Só CBD, não precisa de prescrição, não precisa de... Mesmo que tenha um mínimo assim, 0,3 precisa? O Brasil é 0,3, né? 0,3. Então, o Brasil depende. 0,2, 0,3? Depende. Gostei. Dentro da 660, aqui no Brasil, que é a via da farmácia, que compra diretamente na drogaria, é até 0,2% na receita azul. Passou do 0,2 é receituário amarelo, tá? Mas a gente hoje, atualmente no Brasil, não tem ainda produto para venda na farmácia com o receituário amarelo. O único que tem é o Mevatil, que não não está mais na farmácia, já esteve, é direto com o laboratório que o paciente faz a compra. Que metade do vidro é CBD, metade do vidro é THC. É 50%? É 50-50, 1 para 1. Uma proporção de uma parte CBD, uma parte THC. Finalmente achei um remédio legal. Brincadeira, é brincadeira. E aí o receituário, né, acaba sendo mais restrito. Via importação, que é a 660, o Brasil não tem restrição à quantidade de canabinoide, nem CBD, nem THC, nem CBN, nem CBG. Não tem. O regulatório não diz... Não, diz só produto derivado de cannabis. Não fala se é cápsula, se é líquido, se não fala qual o tipo de apresentação, nem a miligramagem de cada canabinoide. Tá? Não é canabidiol. É produto derivado de cannabis. Que aí é um óleo extraído pode ser CBD, integral, THC. Pega lá a semente e tira o óleo. Mas pode ser também isolado de canabidiol, como pode ser CBD, pode ser alta concentração de THC, pode ser isolado de THC. Eu vou te chamar de Gabi, tá? É mais fácil, claro. Desculpa. Gabi, e quais são o que está comprovado hoje pela ciência que é tratado pelo THC? Porque o CBD... Por mais que as pessoas ainda tenham um certo preconceito, para o CBD, para os canabidiol, ele já foi meio que superado, mas o THC... É mais sensível, E qual é hoje que você poderia elencar para nós um ou outro exemplo que de doenças, de patologias, né? Patologias que são tratadas com o THC e não com o CBD. Tá.
eu vou deixar bem claro em relação ao que tem nível alto de evidência médica mundial, tá? Não estou dizendo aplicação clínica. A gente tem aplicação clínica em muitas outras alterações, mesmo porque existe uma forma de utilizar que, mesmo quando você não tem um estudo robusto, uma evidência científica alta, é off-label. Né? Quando aquele produto pode ser utilizado, sendo que ele não é desenvolvido para aquele fim. Né? Então, o off-label tem várias indicações. Só que, se a gente for analisar, eu gosto muito do NICE, que é um site, né, europeu, onde tem todos os níveis altos de evidência, e, claro, né, tem um braço ali onde tem os produtos de cannabis. O NICE, ele é bem assim, o que a gente acaba tendo mais evidência ali no NICE é os pacientes oncológicos, então, concomitante à quimioterapia. Então, aqueles pacientes que têm caquexia, sabe? Quando o paciente tem ojeriza de comida. Ele não consegue comer. Não é que ele não tem fome, ele tem ojeriza, ele não consegue, porque muitos quimioterápicos dão de efeito colateral a caquexia, que é essa ojeriza do alimento. Tipo uma repulsa. Uma repulsa do alimento. Ele não consegue comer, ele pode morrer por desnutrição. E muitos pacientes morrem por desnutrição. Desculpa, eu vou ter que rir, porque aí é do THC que faz isso, é a famosa larica. Ô, Gabi! Exatamente. É a famosa, mas Era tudo que ele queria. É isso. Era tudo que ele queria. Ele só queria, pronto, encerrou. Pronto, era o que ele queria. Era o biotônico nos anos 90. Hoje é o THC. Era tudo que ele queria, Era era saber biotônico nos a anos larica. 90. Já entendi. Tá Cientificamente, a larica. Cientificamente é a larica. Não adianta vocês meterem essa pra gente. Mas É porque, do assim, linguajar bonito, bem melhor do que o meu. É porque a gente meio que tá vendo, todos nós estamos conhecendo, desbravando o tema. Sim, né? claro. Apesar dele estar já avançado. Nós aqui, então, nós estamos aprendendo todo dia. Bobagem, E eu estudo todo dia isso também. E o THC maravilha. é o que o demônio. pessoal... É o demônio. Mas acho que é uma bobagem, Renatão. Sabe por quê? Só que- Porque todo medicamento causa alguma coisa. Exato. Sim, Então você vai tomar... Você já tomou Orlistat, irmão? E espirrou? É isso! Você sabe exatamente o que é. Irmão, Tossiu. eu perdi 40 quilos na raça. E aí eu fui no médico uma vez e ele falou assim, ó, toma Orlistat que vai te ajudar. Nossa, Foi 2 dias. A primeira vez que eu tive que voltar pra casa no meio do dia, eu falei, não tem condições. Então assim, agora falar pra mim que o THC não pode tomar porque dá larica é uma puta besteira. Não, o lance do THC... Puta besteira. Não, o lance do THC é o seguinte, a gente... As evidências... Claro que ele tem seus pontos positivos. Óbvio. Claro que ele Muitos, tem seus pontos negativos. Eu, particularmente, Renato, eu não gosto de nenhum produto isolado. Uma andorinha não faz verão, né? Então, por exemplo, eu sou aqui eu descobri isso numa palestra que o cara falou sobre a cana-de-açúcar, o caldo de cana. Então, depois que você ouve o caldo de cana, de tudo que tem no caldo de cana... A riqueza. E como é que o açúcar refinado faz mal e o caldo de cana, que é doce pra cacete, não faz? É o Entourage lá, é o comitiva lá. Comitiva. E a maconha, eu penso da mesma forma. Mas, se eu puder ter uma semente com um teor baixo de THC, eu acho que o espectro de tratamento dela vai ser maior. Porque que negócio? O CBD não vai fazer grande mal. Agora, o THC, se você já tem algum problema... alguma sensibilidade. Aí vai existe pegar. paciente até que tem a polimorfismo, que não consegue metabolizar o THC. E aí Vamos voltar. É uma alteração, por gentileza. alteração genética onde o paciente não consegue fazer aquela metabolização quando ele toma pela boca o fitoterápico rico em THC. E aí é aquele efeito psicotrópico, o barato, porque alguns pacientes ficam letárgicos, né? Como que falaria? Lesado. Lesado. Como diria o Gabriel Pensador, fica na maresia. Exato. Lesado. É isso. Exatamente. Salve, E outros, Gabriel. ao contrário, ficam extremamente agitado, acelerado, agressivo, né? Perde pavio curto, né? Então tem uma Mais ou menos o efeito resposta. do álcool, assim? O álcool dá esse efeito de agressividade, normalmente. Então, é um pouco diferente, mas no sentido de você perder um pouco o controle, né, o domínio próprio ali,
porque é um psicotrópico, né? Uhum. O CBD também vai conectar no sistema nervoso central, tem esse potencial psicoativo, porque conecta, tudo que conecta tem o potencial psicoativo, mas ele não tem essa ação psicotrópica que o THC tem. Psicotomimético. Eu ia falar, a Stephanie explicou pra nós. A Stephanie, a Explicanabis, veio aqui. Infelizmente, nós perdemos o vídeo dela, mas ela vai voltar, deu um BOzão. Psicotomimético. Mas o que ela falou assim, o CBD está para o sistema nervoso central mais como uma cafeína. E o THC está mais como o álcool. Mais ou menos uma relação. Porque os dois se conectam. Porque ela queria desmitificar pra gente. Tá? É óbvio. Eu sou burro. Então, tenha isso como premissa. Sendo burro, eu preciso aprender de exemplos claros. Então, assim, o álcool te transtorna, te tira da sua linha normal. Beleza, então ele é um psicotomimético. Uma palavra ruim também. Gente, os cientistas, dá uma melhorada nas palavras. E aí, beleza. Aí, no caso da cafeína, ele também te conecta no seu sistema nervoso central, ele também modifica um pouco, mas ele não te tira da sua linha padrão de ação. Não distorce a tua realidade. Isso. Mais ou menos, né? Na verdade, são conexões, né? Então, o CBD, o canabidiol, vai conectar em alguns locais no sistema nervoso central, onde a gente vai ter uma ação metabólica e aí comportamental, né? Então, o paciente ansioso toma um produto rico em CBD, ele vai ter ele vai ficar mais calmo, ele vai ter um controle melhor. O canabidiol tem um potencial ansiolítico. Né? Já o THC, em algumas pessoas em altas doses, pode dar Isso é muito importante, tá? É importante a gente entender, quando a gente fala THC, são doses altas de THC que o paciente, às vezes, pode fazer uso sem controle, mas todos os produtos, até 0,2%, 0,3% de THC, mesmo que o paciente faça um uso com maior quantidade do que orientado pelo médico dele, ele não vai ter esse efeito. Isso é importante a gente deixar claro, porque senão as pessoas acabam confundindo e acham que o THC pode fazer mal para tal doença, tal alteração, e o CBD já resolve. E, na verdade, não é. Os produtos, como vocês mesmos já comentaram, os produtos que têm uma baixinha concentração de THC vai fazer esse efeito comitiva que a gente tem em outros fitoterápicos, né? Que a soma desses compostos interagindo entre eles potencializa o maior ali de miligramagem da ação, que é o CBD. Se você tem um produto rico em CBD, até 0,2% de THC, você não vai... E isso não é uma opinião pessoal. Isso é bioquímica. Você não vai conseguir conectar THC no receptor suficiente para o cara ter um surto, para o cara ficar agressivo, ou para o cara... Entende? Por isso que eu acho que a gente não consegue comparar com álcool ou com outras coisas, porque a gente tem um sistema interno. Quando você toma um álcool, eu posso ser sensível ao álcool e tomar uma dose muito pequenininha e eu já ficar muito doida. Com o THC, uma dose muito pequenininha, se eu tenho um produto com uma dose alta de CBD, não vai acontecer, porque eles fazem competições nos mesmos receptores, é uma corrida. Quem chega lá do outro lado primeiro? Então, a gente já tem alguns conhecimentos fisiológicos que a gente já entende porque o THC demora um pouco mais do que o CBD. E aí, se você oferta para o seu paciente, para o doente, um produto rico em CBD, em alta concentração, mesmo que tenha um pouquinho de THC, ele não vai ter esse efeito, porque compete. Então, o CBD ele vai acabar cortando essa possibilidade do THC dar algum efeito alucinógeno. Tá? Já um produto rico em THC, que às vezes a gente utiliza, como eu estava falando das evidências, que pode ser utilizado para caquexia, para os pacientes que fazem cuidado paliativo, que já não tem mais o que fazer, na área da oncologia, que a gente já sabe que a gente vai ter a perda daquele paciente, né? Então, a gente faz o paliativo para a melhora da qualidade de vida enquanto existe a vida. Às vezes, o paciente tomando um pouquinho de THC ali e ele não tendo tanta consciência das coisas e tendo, né, ele até ele não está dopado e nem sedado, mas ele tira um pouco essa conexão
e ele consegue interagir ali com a família, mas não ter 100% da consciência que ele está indo a óbito. Muita dor, doutor, de repente? Muita dor. Os pacientes que têm dor neuronal. As piores dores, né, são as dores de origem neuronal. Então, que vem de ou uma compressão no disco, numa hérnia de disco, num paciente que tem, às vezes até já operou. Com o sistema nervoso, isso, certo? Sim, com o sistema nervoso, né, periférico, que é o sistema, a coluna, a medula, uma compressão medular. Não sei se vocês já ouviram falar em herpes zoster. Os pacientes que têm herpes zoster, dá uma dor muito... Que é herpes zoster? Os pacientes que tiveram catapora, né, na infância, as pessoas que tiveram catapora depois de adulto por uma alteração, né, todo o sistema imunológico, isso pode reativar e esse vírus, né, que é o vírus da herpes, atuar principalmente nas áreas de raiz nervosa, então muito próximo à coluna, né, a nossa coluna, e ali comprime o nervo, né, tem uma inflamação ali no nervo e uma alteração, e isso leva uma dor, que tem paciente que fala que tem vontade de se matar. Não tem posição, não tem... É um alien dentro do teu corpo te E aí esmagando. o THC, ele muda o limiar de dor no sistema nervoso central. Então, você acaba... Não que o paciente não vá ter dor quando ele usa cannabis. O paciente ele pode até ter dor, mas ele é funcional. Ele consegue trabalhar, ele consegue... A dona de casa consegue cuidar da casa, da família, mesmo tendo dor. Porque a percepção daquela dor, ela é alterada pelo THC. E aí o paciente consegue ter uma qualidade de vida. Então, esses pacientes respondem muito bem. Outra área que é muito engajada na literatura, na parte de evidência científica com THC, são os produtos 1 para 1, metade do vidro CBD, metade do vidro THC, nos pacientes que têm espacidade, numa alteração clínica que chama esclerose múltipla, uma doença chamada, que é uma inflamação da bainha de mielina, que passa, né, ali na coluna. O paciente tem uma inflamação, muitas vezes autoimune, ou idiopática, quando a gente não sabe a origem, a gente utiliza a palavra idiopática. O paciente não, a equipe não sabe a origem, o paciente tem essa inflamação, que é a esclerose múltipla. Isso leva a uma alteração do tônus. A musculatura fica rígida, às vezes fica tensa. Isso chama espacidade. Essa alteração tônica, que é a espacidade, prejudica na parte funcional do paciente. Então, esses produtos com mais THC, nessas proporções, pode sim ser interessante para melhora. Para esse caso. Isso, e tem evidência científica nessa área, né? A gente já tem alguns papers na literatura. A gente ouviu bastante sobre esclerose aqui. Sim. Esclerose. Sim. Mas, assim, pelo que eu ouvi de tudo, as doenças que são de cunho neurológico são as que hoje têm mais trabalhos científicos feitos com o uso do THC. Cannabis da cannabis, sim. Sim. A maconha, claro. O que ficou muito forte foi a epilepsia, né? A epilepsia refratária, como uma epilepsia que chama Dravet, epilepsia de Dravet, é uma epilepsia de difícil controle, é um tipo de epilepsia que é muito difícil controlar com os anticonvulsivantes, né, tradicionais. Então, o canabidiol acabou sendo muito estudado para isso, e foi aí que começou, quando foi publicado numa revista muito famosa, um jornal de grande impacto, em 2017. Aqui no Brasil? Não, internacional, um jornal internacional muito famoso na área da ciência médica. E eles fizeram uma empresa fez um patrocínio para um trabalho grande, um estudo grande com canabidiol isolado nesses pacientes de Dravet, de epilepsia de difícil controle, tendo uma melhora clínica muito efetiva, controlando, né, ajudando no controle dessa epilepsia. E aí foi o boom da cannabis mais para a área, né, eu acho que neurológica. o que mais marcou o afegão médio aqui, no qual eu me coloco no meio, é o vídeo do senhorzinho do Parkinson. Sim, lá da mexe associação, lá foi né? o que marcou o mundo. Mexe.
que o cara realmente tremendo muito, aí a hora que ele toma, são segundos, gente, ele vai diminuindo, dá pra ver ele diminuindo o movimento, é impressionante. Agora, o que eu acho bastante importante colocar para vocês em relação a esse vídeo, porque eu tenho, né, muita procura de paciente no meu consultório procurando por causa do vídeo, é que Parkinson é muito interessante tratar com os canabinoides, mas não é fácil. Então, quando a gente vê um vídeo, isso gera uma expectativa. Exatamente. E eu acho bastante importante vocês que são da comunicação e estão fazendo esse trabalho, né, muito bacana de comunicação, é importante a gente deixar alinhado essas expectativas, porque muitas vezes, até achar um produto, uma formulação, uma cepa, ou até uma miligramagem, uma dose-alvo que cesse esse tremor, não é tão simples, principalmente num país que a gente mais importa produto pronto, e não é um país onde o paciente vai ali no dispensário e leva vários produtos e experimenta e vai vendo como fica na parte clínica, né? Então, tratar Parkinson com cannabis é muito bom, é muito interessante, mas precisa de uma equipe com bastante expertise. Porque às vezes não é nem só um óleo, tá, Fábio? Às vezes não é só um óleo que o paciente tomou e passou. Às vezes, nesses vídeos da internet, não mostram a parte por trás. Pregressa. Mas, às vezes, para demorar a chegar naquele produto, ou mesmo até quando chega, às vezes o paciente faz uso de 2 ou 3 produtos no dia. Tá? O próprio Carlos falou isso, que quem tira o alopático. Ele falou, porque a gente estava comentando... comentando... o alopático é muito corajoso para um caso muito grave. A pessoa está tomando sua medicação e aí tem o interesse no canabidiol, faz tudo bonitinho. Faz no médico, pega a sua prescrição, importa, e aí pega e... Para todo o tratamento. Dá 5 gotinhas e acaba com o medicamento. Aí ele falou, coragem. Por causa de uma questão assim... Para não falar que também que não pode, né? Não porque, deve. Normalmente, os profissionais... É um desmame. Que têm mesmo expertise na área e que entendem o sistema endocannabinoide e essas conexões e como esses óleos, esses produtos de cannabis atuam no nosso metabolismo, a gente também tem um tempo para isso se conectar. Né? Então, não sei o que digo, mas o mundo inteiro começa com uma dose baixa. Por quê? Porque a gente não sabe quanto o Fábio produz e quanto a Ana Gabriela produz. A gente não tem um exame que a gente vai lá no laboratório, colhe o sangue e vê quanto está produzindo. Quanto eu produzo de... Não tem ainda ou não dá para ter? Não, vai ter, tá? Eu tenho. Desculpa, pode continuar, é só vai ter. Aí tem dois colegas fora do Brasil. No Brasil não tem, tá? Mas 2 colegas fora do Brasil que estão na linha de frente desses testes. Com o aprimoramento da tecnologia, né, a gente tem mais possibilidades, porque o nosso sistema endocannabinoide ele vai trabalhando e ele vai subindo, né, a quantidade de produção dos nossos endocannabinoides por demanda. Então, se você ficar nervoso agora, então é por demanda. Então, aí é um pouco mais fácil para você ter uma dose sérica, porque vai depender sérica? Do sangue, quando você colhe no sangue. Nossa, tá difícil. Fabi. O Eld vai ficar bravo comigo, que eu falo muito técnico. Não, mas... Manda, por gentileza. Muito obrigado. Desculpa. Estudar demais tem essa desvantagem. Imagina, você é mega inteligente, eu fico lisonjeado de poder conversar com uma pessoa mega inteligente como você. E aí, quando a gente dosa no sangue, pode não ser verdadeiro o que está ali, dependendo da situação, porque é produzido, a gente não armazena. Meio que sob demanda? Sobre demanda. Isso. Igual a... como é que fala? Insulina. Nossa, cara. Exatamente. Como você sabe que eu tava pensando em insulina? Não, USB. Esse foi impressionante real. Sinergia. Esse foi impressionante real. Porque eu tava pensando em insulina. Cara, vamos jogar a imagem em ação. Vocês dois atuando aqui é o próprio efeito comitiva, viu? É impressionante. É o próprio efeito comitiva. Tem 10 mil CB1 e CB2. Eu pensei em insulina. Boa, só foi ótimo. Mas a gente fica pensando, agora ele falou da insulina, quer dizer, eu falei da insulina com ele aqui. Existe algum estudo, algum receio que o fato de fazer uma suplementação de um fitocannabinoide eu vá suprimir a minha produção? Igual a testosterona, por exemplo. E um dia eu ficar refém?
existe... Uma bomba, né? Tá na hora. Acho que tá na hora. Acho que é melhor. Corta, Fabinho. Não é ele, não. É o personagem. Mãe, não é ele, não. Cortada no eixo. Olha, o que a gente, dentro das pesquisas, não é o que aponta. Bem pelo contrário, alguns pacientes que não têm uma doença grave, que não têm uma alteração metabólica muito desregulada, às vezes uma suplementação momentânea pode ser até um estímulo para a produção natural, endógena, natural dos seus próprios endocannabinoides. O que acontece hoje, o que é mais falado dentro da linha de pesquisa com cannabis no mundo, é se quando a mãe está gestante e ela suplementa com os canabinoides, os fitocannabinoides, pode interferir no desenvolvimento do sistema endocannabinoide do bebê. Isso é uma possibilidade que estão ainda pesquisando. Porque existem mães, claro que não é de praxe o uso dos canabinoides na gestação ou nas mulheres que estão amamentando, porque, né, através do leite vai passar e na gravidez, através da placenta, a criança vai ter aquele contato, né, o bebê. Mas, em algumas situações, é necessário. Então, uma mulher epilética, ela não vai parar ela já faz o tratamento. Então, ela não vai parar o tratamento ou voltar a um sintético da farmácia, que também tem um potencial de prejudicar o desenvolvimento daquele bebê. Então, ela está fazendo o tratamento dela e ela ficou grávida. Então, por redução de danos, por custo-benefício, risco-benefício, a gente acaba, né, a equipe acaba escolhendo manter o tratamento com os canabinoides, mesmo a mulher gestante ou amamentando dentro daquele quadro, né, que ela tem de risco de saúde, porque se ela tiver uma crise epilética, ela pode, né, ter uma hipoxemia, faltar oxigênio e perder até esse bebê. Você viu que eu já traduzi, né? Hipoxemia. A gente tá meio que sem tempo, mas até porque você também tem sua agenda, não quero te atrapalhar, mas você falou do negócio do bebê, me surgiu uma dúvida que é uma coisa que falam muito e eu quero que você explicasse para nós. É o seguinte, dizem que, eu vou falar da maconha recreativa, mas a linha é a mesma, tá? Dizem que até os 25 anos... Boa, obrigado. Maconha até os adulta. 25 anos... utilizar a maconha, com qualquer fim que seja, ele diminui a capacidade do cérebro criar conexões neurais. Isso é verdade? É estudado? Então, a gente tem um momento que tem... Você tá burro agora, né? Pô, ficou bonito. Depois faz um corte, Fabinho, por favor. Isso aí eu gostei. Que tem a poda neuronal, né? Então, a criança pequena, quando ela está desenvolvendo, ela tem um desenvolvimento ali do sistema nervoso e existe um corte ali onde tem essa poda neuronal. Então, tudo que é feito com alta concentração de THC antes deste momento pode acontecer de interferir no desenvolvimento intelectual. Exato. Então, assim... não é muito utilizado, só se for uma situação de redução de danos, né? Então, eu posso dizer, porque eu pego casos assim muito diferentes, exatamente pelos pacientes virem como referência, e aí os pacientes já vêm em situações muito graves. Então, às vezes acontece de uma criança, um pré-adolescente que tem um tumor ósseo, e aí tem uma dor. É comum nas crianças, acontece. Pode acontecer de ter um tumor ósseo, e aí esse paciente precisa de uma dose maior de THC, porque às vezes não aguenta a dor. Então, aí quando você vai avaliar em risco-benefício, em redução de danos, vale mais a pena tirar o sofrimento, se vai interferir no cognitivo, você não sabe nem como esse paciente vai evoluir, né? Então, é cuidado que vai cuidar naquele momento e escolher o que é prioridade, né? Mas tem, sim, esse risco. Um pouco, quando a gente comenta em relação a fumar um cigarro de cannabis do uso adulto, ou do que... eu acho até... complexo, eu não quero entrar nessa parte porque eu evito polêmicas, mas o que é adulto, o que é terapêutico, né? Porque às vezes a pessoa
tem uma dor e faz o uso fumado, sem acompanhamento profissional, mas para melhorar a dor. Isso é uso adulto ou isso é uso medicinal? Então, né, essa parte de como a gente coloca as situações, né, é muito individual. Então, É assim como eu ir na farmácia e comprar um remédio para dor de cabeça porque eu tô com dor de cabeça e tomar. exatamente. medicinal. É medicinal, mas não é acompanhado Mas por não um é profissional, né? Exatamente. Então, a gente, essa situação eu tenho bastante cuidado, né? Porque o principal para mim, mesmo eu trabalhando em toda a área da cannabis, mas o principal para mim é o meu paciente, né? Claro. Eu sou há 19 anos da área da saúde, eu sempre foquei os meus estudos em melhora da qualidade de vida e eu acho que é para isso que eu estou aqui, né? Fazer essa diferença na vida desses pacientes que precisam da melhora da qualidade de vida. Então, eu tomo bastante cuidado em relação a isso, mas quando você faz o uso fumado, numa concentração de THC ali num cigarro muito alto, num jovem, isso ele vai receber uma concentração muito alta e muito rápida, porque a via da vaporização é muito rápida que chega no sistema nervoso central. Então, essa rapidez e na frequência do uso, fumo todo dia, um adolescente de ali 10, 11 anos, um pré-adolescente, faz o uso fumado todos os dias, isso pode sim interferir no cognitivo. Diferente nessa criança que tem uma dor e a gente vai usar um azeite em proporções, de repente, metade do vidro CBD, metade THC, para um tratamento de uma dor oncológica, né? Então, eu acho que isso é bastante importante porque as pessoas às vezes confundem. Ou tem preconceito do THC e não querem o THC na composição, de jeito nenhum. Ou as pessoas da população, ou os médicos mesmos da área, os profissionais da área da saúde, ou também são super a favor e THC para tudo quanto é coisa. Então, assim, eu acho que tudo é um equilíbrio. Não dá, né? Exatamente. E tudo é um equilíbrio, tudo é uma avaliação, não tem o produto tal é melhor que o tal. A gente tem alguma forma, a gente trabalha com o desenvolvimento de produto, tem algumas formas de avaliar a qualidade do produto, a pureza, em relação até, inclusive, à microbiologia, se tem contaminação, igual uma comida de um restaurante, se você analisar se puser a mão suja, se tem algum contaminante, se tem agrotóxico, se tem metais pesados. A gente tem como avaliar essa parte técnica. Mas os produtos, né, normalmente de empresas sérias, são produtos bons, de qualidade, só que muitas vezes a resposta do paciente não é eficaz, porque às vezes a escolha daquele produto não foi adequado pela sintomatologia daquele paciente. Mesmo ele tendo, de repente, a mesma doença, você e você. Ele foi e eu comprei a mesma coisa. Do lance da humanização do tratamento. Do tratamento, exatamente. Eu acho que a cannabis, para a gente fechar, como vocês, né, têm um tempo aí limitado. E nossa, antes de você fechar, porque eu quero fechar sobre as palavras dela, tá? Muito obrigado por quem assistiu. Fiquem aqui com a gente, curtam, compartilham. Sigam o Renatão nas redes sociais, que ele é lindo. E sigam a doutora também. E muito obrigado por ter vindo. Foi um papo maravilhoso. Puta, adorei. E saiba que como você parabenizou a gente pelo trabalho, saiba que a casa é sua. Quando quiser vir, obrigada. É só falar, tô indo, e vem. Muito obrigada. Eu quero encerrar com as suas palavras, não quero encerrar com as minhas, porque eu sou burro. Então, para fechar, eu acredito que, como a Covid veio numa situação difícil, trouxe tanta dor, tanto sofrimento, mas tanto aprendizado para a gente, nós, da área dos estudos, das pesquisas, todos tinham uma expectativa de um remédio que fosse resolver o problema, um remédio, a cura, e a gente entendeu que isso não fez diferença. O que fez a diferença nesses pacientes que a obesidade prejudicou, a idade, mas o que fez a diferença foi mesmo o metabolismo. Quem estava com o melhor metabolismo se saiu melhor. Né? Quem tinha uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física, uma qualidade de sono, umas relações pessoais, né? Que hoje a gente tem focado muito
em tudo muito online, a gente falta as relações pessoais e a gente é contato, a gente precisa das relações interpessoais. Então, quem estava mais preparado metabolicamente saiu melhor dessa situação e ficou com menos sequela, ou até ficou bem, ou, né, evitou aí a perda da vida. E a cannabis, ela faz sinergia com essa parte. E a cannabis deu, eu que estou no mercado há um tempo, eu percebi como a cannabis deu uma subida em procura dos pacientes pós-pandemia. Porque aí os pacientes pararam de esperar, os profissionais pararam de esperar uma pílula que vai resolver todos os problemas. E o óleo da cannabis não é um óleo que vai resolver todos os problemas, que é indicado para todas as pessoas, para todas as doenças, em todas as suas fórmulas, né? CBD, THC, tanto faz, mais de 500 compostos. Mas o óleo da cannabis veio para trazer a importância da gente olhar para o nosso metabolismo e pensar que a gente pode cuidar antes que a gente tenha uma alteração grave, sendo que a gente tem uma genética, a gente tem um meio, né, poluído, a água que não é tão legal como era antigamente, né, a produção eletromagnética, a alimentação, né, hoje poluição. Então, tudo isso interfere, que a epigenética interfere no nosso metabolismo. A genética interfere no nosso metabolismo. Então, o que a gente puder, nós, cada um individualmente, fazer o melhor pelo seu corpo, pelo seu metabolismo, é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Porque vão ter outros vírus, vão ter outras pandemias, vão ter outras coisas. Infelizmente, pode acontecer, não tem como a gente ter controle. Mas a gente tem como ter controle de como o nosso metabolismo vai responder a tudo isso, como a gente gerencia o nosso estresse, como a gente gerencia, né, a nossa vida dentro de um mundo tão moderno, tão corrido. É inevitável. E o óleo da cannabis traz isso. Traz, inclusive, para a gente entender que a gente precisa de um acompanhamento, um acompanhamento profissional de todas as equipes trabalhando em conjunto, que a gente perdeu. Né? Cada um é especialista. O que mais tem é especialista. Sim. Especialista da unha do dedo direito. Então, a gente tem especialista para tudo. E hoje a gente não pode. A gente tem que entender que a gente precisa estar trabalhando em conjunto. A cannabis trouxe isso para a medicina tradicional. Trabalhar em conjunto, respeitar o indivíduo como um todo, enxergar todo esse metabolismo e que não é uma gota que vai resolver todos os problemas, mas que pode fazer a diferença melhorando a qualidade de vida. Né? Auxiliar, exato, na melhora da qualidade de vida. Sem mais, muito obrigado. Gente, muito obrigada a vocês. Gabriela. Muito prazer estar aqui. Eu que vou prazer. Se tiver um tema para você, olha, podemos discutir sobre tal tema. Sem mais. A casa é sua. Nossa, obrigado. Ótimo. Tá? Eu tenho vários, tá?